Olá pessoal, bem-vindos a mais essa entrevista aqui no YouTube da Ela. Dessa vez eu vou conversar novamente com o Israel. A gente já teve uma entrevista com o Israel. Se eu não me engano, foi a primeira entrevista. O Jonathan conversou com ele quando ele estava fazendo o onboarding da Seeders, da primeira empresa que ele trabalhou como UX, Product Design, em Portugal. E eu convidei Israel para conversar de novo por um motivo muito específico. Vocês vão saber mais, ele vai contar aqui, mas ele já mudou de país de novo, está num outro cargo. Eu acho que é interessante contar um pouco dessa trajetória, desde migrar até evoluir na carreira e novas oportunidades, mudar de país e tudo mais. Israel, obrigado pelo seu tempo, cara. Mais uma vez, parabéns aí por tá tudo dando certo, você está evoluindo na área. E para a gente começar, se apresenta um pouquinho aí, pessoal. Quem é o Israel? Fala um pouquinho do seu background. Ok. Primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui de novo, falando um pouco com vocês. Meu nome é Israel, eu sou do Rio de Janeiro, tenho meus 30 anos. Eu comecei em design gráfico, fiz o FRJ, mas já quando eu estava com 22, então foi dos 22 a 26, fiz design gráfico, trabalhei em diversas empresas, até um ponto que comecei a ver que o mercado de UX estava bem interessante e sentia que era uma coisa muito mais voltada para os meus interesses do que design gráfico em si, que era resolver problemas e falar mais com as pessoas, uma coisa mais humana. Eu me mudei para Portugal para fazer um mestrado em gestão do design e lá eu consegui esse emprego na Seeders, que é essa empresa que é de Londres e de Lisboa. Então, quando o Jonathan fez a entrevista comigo, eu estava fazendo um onboard em Londres, na verdade, né? Mas para trabalhar em Portugal. E trabalhei lá por quase 2 anos. Foi uma experiência bem legal, foi a minha primeira experiência como Product Design. Então, tiveram todas as partes de lua de mel e todas as partes de desespero. E agora eu já estou no meu segundo emprego como UX Designer aqui na Áustria, em Viena. Estou trabalhando numa empresa chamada MySugar, que ela é focada em produtos digitais para pessoas com diabetes. Então, o nosso lema é Make Diabetes Suck Less, ou seja, fazer as diabetes menos problemáticas para as pessoas. E tem sido uma experiência incrível, bem diferente do que foi na Seeders. Acho que é isso. Agora eu estou no meu 4º mês, começando meu 4º mês nessa empresa. E tem sido incrível. Essa segunda experiência é totalmente diferente do que quando você chega bem verde na área de UX e você tá totalmente assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei para onde ir, o que estudar. E depois que passa um tempo, você tá, ok, agora eu já entendo um pouco, porém o desespero e a lua de mel são similares. Acho que é Cara, isso. legal. Na verdade, essa entrevista vai ser um pouquinho diferente das outras, né? Eu vou querer conversar um pouquinho sobre esses tópicos que você acabou de falar, mas acho que até pra gente começar, um ponto que me vem em mente é, cara, que dica que você dá aí para quem quer entrar nessa área? Eu sei que normalmente a gente faz isso no final da entrevista, mas como eu falei, essa entrevista vai ser diferente. Quando você entrou lá na Seeders, você tinha meio que recém mudado para Portugal, se não me falha a memória. Sim. E eu lembro que você estava meio que se batendo, como é que eu faço, como é que eu arrumo alguma coisa, o portfólio tá bom, não tá, o que eu estudo, e conseguiu. Enfim, eu sei que já passou um tempo, você ganhou experiência. Olhando para trás aí, que dica que você dá hoje para quem, enfim, quer entrar nessa área, quer ter esse trajeto aí, quiçá fora do Brasil, né? Cara, bom, se a gente for falar fora do Brasil, a primeira dica é inglês. O inglês tem que estar bom o suficiente para uma entrevista, bom o suficiente no sentido de não acertar tudo exatamente o que você está falando, mas não ter medo de falar, porque o principal é o medo, você engasga, você não tem a prática e aí você emenda uma frase na outra de uma forma meio estranha. Então, acho que para fora do Brasil é isso, mas na área, no geral, na área de UX, eu diria que é ter paciência, ter consistência, principalmente, porque um dos meus erros, eu diria que foi o desespero de estar super intenso e vou estudar tudo que é possível, vou fazer um portfólio
gigante, cheio de coisa, e aí eu vou conseguir a minha primeira vaga. E, claro, o fato de eu ter sido intenso no início me ajudou a conseguir a vaga, mas era muito desesperador. Era todos os dias pensando assim, nossa, eu sou um fracasso, não consigo, tem milhões de vagas por aí, por que eu ainda não consegui a minha? Só que não é bem assim. Existe um tempo, existe um processo. Então, se você dá... Posso fazer uma observação? Pode. Enfim, todo mundo que está aqui no YouTube sabe, você é aluno da ela, do Bootcamp. Em que nível você estava quando começou a bater essa ansiedade em você? Nossa, tava no nível 1. Tava terminando o nível 1. Eu fiz essa pergunta assim, eu acho interessante por dois motivos. Primeiro que isso não acontece só com você, é com todo mundo, né? A gente conversava muito nessa época, eu falava bastante, cara, se acalma, segue os estudos, vai tranquilo, tal. Enfim, agora é legal ver que você visualiza isso, né? Olhando para trás. E é interessante que mesmo assim, com a intensidade que você teve, o que gera essa complicação interna, né, em você conseguiu a vaga. Sim. Né? Então, enfim, como é que você exatamente fez isso? Essa dica de ter calma, de estudar é essencial, inglês também. Mas aí o que para você fez a diferença para conseguir essa vaga e já em Portugal? Porque você não, a sua primeira experiência foi direto em Portugal, né? Foi. Assim, eu não sei se foi a melhor escolha, mas eu não tinha medo de queimar cartucho, né? De aplicar para as vagas, falando, ok, essa vaga é de júnior, vou aplicar. Meu portfólio não está perfeito, meu currículo não está perfeito, meu inglês não está perfeito, mas meu LinkedIn não está perfeito, mas olha só, isso tudo aqui junto é possível. E enquanto eu aplico, eu vou melhorando dia a dia, né? Iteração. Então, vamos aos pouquinhos. E eu fui aplicando, eu não faço ideia de quantas vagas eu apliquei. Eu sei que foram várias, eu diria que foram mais de 100. E eu fui chamado para algumas entrevistas. E o interessante é que, no caso da Seedrs, não era uma vaga para júnior. Era uma vaga só de Product Designer. Eu achei muito interessante a proposta deles. E eu mandei, despretensioso, uma mensagem falando, olha, achei muito interessante. Eu estou começando na área, mas gostaria muito de saber se vocês vão abrir uma vaga de júnior, ou alguma coisa assim no futuro, alguma coisa assim, porque eu estou interessado, esse é o meu portfólio, esse é o meu currículo, estou aberto aí se vocês quiserem conversar comigo. E nesse caso, a minha manager me ligou, né, daquela época, ela me ligou, falando assim, a gente gostou do seu perfil, vamos conversar? Falei, legal, isso em inglês. E foi engraçado nessa época, porque eu cheguei em Portugal e eu morei a minha vida toda no Brasil e eu aprendi inglês, mas eu não tinha a prática de falar o tempo todo. Então, e nem de ouvir também, porque tem essa diferença de você conseguir ler tudo e se estiverem falando devagar, você entende. Mas a minha manager não estava falando devagar, estava de Londres falando, então... E ela começou a falar e eu assim, meu Deus do céu, o que é isso? Tá bom, eu tô entendendo 60%, tá bom. Aí ela me perguntou, e quando ela me fazia as perguntas, aí eu conseguia entender as perguntas ou pedia para ela repetir, sem medo de, olha, desculpa, você pode repetir essa pergunta? E aí eu fui falando com ela. Depois de 30 minutos no telefone, eles me chamaram para ir no escritório de Lisboa, e lá todo mundo falava português. Fiz um teste, e mais voltado para UI. Foi interessante. Defendi lá com eles, tudo em inglês. E depois eles me chamaram para uma outra entrevista com o CPO, né, o chefe de produto. E ele me moeu na entrevista. Assim. Foi uma coisa assim, ele fazia perguntas porque ele sabia que eu não sabia responder. E aí eu falava, eu era sincero, eu falava, não sei isso. Interessante. Vou pensar mais sobre isso. Se você me der uma semana, eu consigo te responder. Mas agora não. E a gente foi falando. Eu não sei quanto tempo demorou a entrevista. Na minha cabeça foi uma semana. Porque suava, mas estava lá com um sorriso no rosto falando. E eu acredito que tenha sido essa atitude que fez com que ele me contratasse. Porque ele falou, olha, essa vaga para você é muito sênior, você é muito júnior para essa vaga, mas você toparia fazer mais um desafio
e se você for bem, a gente abre uma exceção, abre uma vaga de júnior para você por 3 meses e vamos ver. E eles nunca teve esse outro desafio, eles só me chamaram para essa vaga, porque, como a gente sabe, a área de UX tem muita vaga e pouco profissional realmente bom para isso. Então, eles estavam precisando muito e gostaram da minha atitude. Então, deram uma chance. Então, eu comecei super verde, super cru, numa empresa que tinha um nível de UX muito bom, o que foi muito legal e, ao mesmo tempo, Assustador. assustadora. Todos os dias eu ia para casa assim, meu Deus do céu, preciso estudar mais, preciso fazer mais coisas. E esse foi um dos problemas, né? Foi o desespero. Mas foi uma ótima experiência. É legal que você falou, né, da questão da paciência e tal, porque aí eu até recordo que foi um momento que você começou a estudar mais, você evoluiu mais no bootcamp, avançou nos níveis e tudo mais, e foi se acalmando. Sim. Né? E aí, assim, pra gente até talvez encerrar esse lado aí da Seedrs, agora você olhando para trás, qual foi seu maior aprendizado trabalhando na Seedrs, como um profissional, enfim? Foram tantos. Mas acho que o principal mesmo é essa questão da consistência em vez da intensidade. Tá. Claro que se você tem pressa, se você quer muito entrar na área de UX, você tem que ter uma intensidade, é normal, mas tentar adaptar isso de uma forma consistente. Se você fala para mim que consegue estudar 8 horas por dia, todos os dias, de forma consistente, sem uma quebra no cérebro, né? Aquela hora que você, tipo, cara, vou ficar uns 2 dias sem fazer nada porque não aguento, isso não é consistência. Né? Mas se você consegue 2 horas todos os dias e não se afeta, é isso. Esse é o equilíbrio. Né? Então, acho que o meu maior aprendizado foi realmente tentar buscar esse equilíbrio e entender que, cara, eu vou errar muito, eu vou fazer muita besteira, nem todo mundo vai se mostrar super ok com esses meus erros, mas eu tenho que estar ok com os meus erros. Legal. Eu tenho que estar ok e seguir em frente. Então, acho que foi por aí. Cara, muito bom. E como é que tá o mercado de Portugal, cara? O que você viu lá nesse tempo? Olha, o mercado de Portugal é bem curioso, porque ao mesmo tempo que tem muita empresa portuguesa buscando profissional, Portugal agora é uma área muito atraente para empresas internacionais. Tá. Então, a gente vê que tem muitas empresas de outros países que estão colocando uma base em Portugal, principalmente Lisboa e Porto, e eles pagam melhor do que o mercado português e tem profissionais do mundo todo, porque, afinal, de alguma forma é o sonho europeu morar em Portugal por causa do tempo, porque tem uma vida um pouco mais calma. Vamos pra praia. Tem praia. Então, as pessoas realmente gostam muito de ir para Portugal, só que, ao mesmo tempo, como tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, você tem que ir entendendo as coisas e se é uma empresa outsourcing, você tem que tomar cuidado, porque depende de como eles vão te remanejar de projeto a projeto, entre outras coisas, agências, tem muitas agências, ou empresas de produto, e essas costumam ser as internacionais. As empresas num produto específico são as que fazem base, e que era o caso da Seedrs. Legal. Aí chegou no momento que você falou, beleza, tá na hora aí do meu próximo movimento, acabou indo parar na Áustria. Enfim, como é que isso aconteceu? Você decidiu procurar globalmente? Como é que foi aí? E como é que você se preparou para isso também? Foi um processo longo, eu diria. Acho que foi no fim do verão, ou no verão, junho e julho, eu comecei a pensar nisso, que eu estava terminando meu mestrado e estava com essa vontade de continuar seguindo em frente, por N motivos. Acho que o principal é que Portugal, de certa forma, a gente brinca lá que é a nova Brasil, porque tem muito brasileiro e todo mundo fala português. Não sei, o clima é muito similar. Alguns brincam que Portugal é um eterno domingo. Então, eu estava um pouco assim, eu gostaria de ter uma experiência
mais internacional. Em algum lugar que tivesse gente de toda a parte do mundo, como Londres, por exemplo. Um lugar que eu pudesse aprender uma língua nova, que eu pudesse aperfeiçoar meu inglês, que eu tivesse mais vantagens além de me desenvolver na área de UX. Legal. Então, eu busquei no LinkedIn, basicamente. Não fui muito longe disso. Eu coloquei meu LinkedIn bonitinho. E você aplicou o quê? Para tudo que é lugar, qualquer país? Como é que foi? Eu busquei Junior UX Design, União Europeia. Rapidinho, desculpa interromper. Você falou que tinha 2 anos na empresa e você foi buscar vaga de júnior. Sim. Poderia me explicar um pouco mais seu racional em cima disso? Porque, enfim, a gente vê repetidamente, né, profissionais que às vezes entram no mercado 6 meses depois já acha que é sênior. Eu já vi 1 ano e meio depois achando que é elite, sei lá o quê. Eu já vi. Enfim, qual foi seu racional em cima disso aí? Olha, tem alguns pensamentos em cima disso. O primeiro que eu acho que é muito mais fácil você ser escolhido para uma vaga de júnior quando você já tem experiência. Segundo, que na Europa, a questão de salário, como júnior, você tem dinheiro suficiente para morar sozinho, dependendo do país, dinheiro suficiente para economizar, para viajar, para ter uma vida boa. E eu acho que é muito mais fácil entrar numa empresa como júnior com a humildade de, olha, eu não sei tudo, eu estou ainda trabalhando nas minhas skills e a partir daí eles me reconhecerem e me darem uma promoção eventualmente, ou se não for uma empresa que eu sinta que eu quero realmente crescer, eu posso ir para outra. Então, acho que entrar como júnior é um caminho fácil, é um caminho mais fácil do que bater no peito e falar, não, já tenho 2 anos de experiência, então pelo menos mid ali, tentar conseguir uma coisa que é o meu ponto de vista. Eu não tenho pressa para me tornar sênior na carteira ou qualquer coisa assim. O que eu quero é realmente aprender e crescer como profissional e ter uma boa vida. Isso é, acho que todo mundo quer isso, né? Caminho mais tranquilo. Sim, maravilhoso. Parabéns mais uma vez. Na verdade, eu te acompanho há bastante tempo. Enfim, então por isso que eu lembro bastante disso que você falou, dessa sua ansiedade, inquietude lá para abraçar o mundo, fazer o máximo de curso, ler o máximo de livro, o que não é viável, não dá tempo, a gente não tem tempo. Então, assim, eu fico feliz pra caramba, cara, de escutar e de ver seu momento mais zen, calmo, vamos evoluindo, né, com paciência, crescendo. Enfim, acho que você vai chegar muito longe assim. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E eu acredito que esse pensamento zen, ele também vem pelo fato de que eu vejo que no Brasil a gente tem muita pressa porque é preciso, é difícil, o mercado é selvagem e os salários são baixos. É verdade. Mas se a gente não tivesse que se preocupar com o quanto de dinheiro a gente está ganhando porque já é o suficiente para ter uma vida ok, acho que as pessoas não teriam essa pressa. Então faz parte, acho que é um pouco privilégio. Eu diria que eu sou muito privilegiado por estar num lugar em que eu não preciso me preocupar com a minha senioridade e simplesmente me preocupar com aprender. Então... faz sentido. Na verdade, assim, felizmente no Brasil os salários têm aumentado bem de uns anos para cá. Na nossa área especificamente, em São Paulo especificamente, Rio de Janeiro, tem crescido bem mesmo. Isso ajuda. E pelo tempo que eu fiquei também em Praga e aqui em Londres, por eu ter me envolvido com contratação, na verdade, esse meus parabéns para você, porque isso não é só do brasileiro. Eu vejo pessoas de qualquer lugar. Aqui em Londres tem um monte de várias nacionalidades, brasileiro que mora aqui, enfim. Mas, voltando à sua aplicação global, e aí, para quais países você decidiu aplicar? Você selecionou e como é que foi aí? Rolou entrevistas para vários países? Como é que foi essa etapa aí? Então, sim. Inicialmente eu dei uma prioridade para Londres. Tá. Acho que é o sonho do designer europeu, de certa forma, é Londres, porque a gente tem essa imagem de que Londres é realmente um lugar multicultural, é um lugar que tem um nível de design bem alto. Então, eu pensei muito nisso, eu apliquei muito e tive algumas entrevistas, mas ao mesmo tempo eu olhei para outros caminhos. E aí eu olhei para a União Europeia como um todo.
porque eu tenho passaporte português, então isso facilita a minha vida absurdamente. E o meu foco, se não fosse Londres, era algum lugar que não falasse inglês como a língua principal, mas que a empresa tivesse como língua principal o inglês. Porque senão não teria como trabalhar. E que tivesse algum tema mais significativo. Alguma coisa, porque eu sempre fui muito envolvido com trabalhos sociais e tenho essa vontade de trabalhar com coisas que eu me sinta à vontade para falar que não é só pelo dinheiro. Legal. Eu comecei a buscar esse tipo de coisa, games, que era uma coisa que eu adoro. Então busquei em alguns lugares. Lembro que eu apliquei para King Games, em Estocolmo, se eu não me engano. Entre outras coisas relacionadas à música, etc. E apareceu a MySugar. E quando eu olhei a MySugar, eu falei, olha, isso aqui é bem interessante, né? Viena, Áustria. E eu lembrei que eu tenho um amigo brasileiro aqui, que está morando aqui já há 4 anos. E casado, com 2 filhos. Falei, interessante, vou falar com ele. Então, fiz a minha pesquisa para entender, assim, tá bom, eu gostei muito do perfil da empresa, a vaga é para júnior, isso é ótimo, mas como é a qualidade de vida de lá, como é que funciona, como é que é o clima, não sabia nada. Então, comecei a falar com ele, procurar na internet, vi que Viena tá ganhando pelo 10º ano consecutivo a cidade com melhor qualidade de vida do mundo, umas coisas assim, umas coisas incríveis. Eu falei, isso parece bom demais para ser verdade, meus amigos, mas vamos conversar com esse meu amigo. Comecei com o Felipe, por sinal, é o nome dele. Comecei a perguntar, mas me diz, como é que é a vida em Viena? E ele falou, cara, é incrível. É uma vida que você não precisa se preocupar com nada de infraestrutura e você pode se focar no que você realmente quer fazer, no que você quer fazer da sua vida, né? Viajar, curtir, trabalhar. Ótima forma de resumir. E eu falei, olha, legal, apliquei. A empresa, o principal é inglês e é uma empresa muito multicultural, são mais de 30 nacionalidades das pessoas de lá e um time de design grande. Eu achei ótimo, isso é bem diferente. A Seedrs, nós éramos 4 designers, então era bem menor o time. Sim. Todo mundo era muito atarefado, era um pouco difícil de ficar trocando. Então, com uma empresa como a MySugar, que nós temos 8 designers, um head e uma estagiária. Então, é bem legal. As pessoas de diversos países. Eu sou o 2º brasileiro da empresa. Que legal. Então, o que eu achei bem legal, porque em Portugal, assim, você acha um brasileiro a cada 3 pessoas. Então, foi realmente uma mudança muito grande. Eu apliquei no começo do verão, então acho que foi por volta de junho, julho, e verão na Europa é aquele processo um pouco mais lento. Né? Eu continuei na Seedrs, fazendo meu trabalho. Falei, bom, eu tô interessado em trocar, em ter uma outra experiência, mas eu vou continuar fazendo meu trabalho como sempre. Se acontecer, aconteceu, se não, logo se vê. E aí eles foram me respondendo no percurso do verão. Eu tive 3 entrevistas remotas. E a última entrevista, eles me ligaram falando assim, olha só, a gente gostaria que você viesse para cá para fazer essa última entrevista, conhecer todo mundo, conhecer o time, almoçar, enfim, um dia inteiro. Falei, interessante. Peraí. Aí me veio a ideia. E se eu ficar na casa desse meu amigo, eu vou para a entrevista, mas ainda fico um tempinho a mais e conheço a cidade. E tenho essa experiência um pouco mais intensa. E falei com eles, perguntei se podia pegar uma passagem que fosse de domingo até quarta-feira, uma coisa assim. Eles aceitaram. Consegui estadia com esse meu amigo. Fui para Viena e a segunda-feira foi incrível, né, na empresa, o escritório muito legal.
bem no centro da cidade, todo mundo super simpático, tudo bom demais para ser verdade. Eu realmente estava achando assim, isso não é possível, esse tipo de vida não deve ser possível. Porque a gente está acostumado a tanto perrengue e parece que tudo lá era fácil. Mas tá bom, fiz a entrevista toda e aí demorou mais, e fiquei na cidade, adorei a cidade. Voltei para Portugal e aí demorou ainda mais umas 2 semanas para eles me darem a resposta. E aí foi a resposta positiva, foi ótimo, E aí eu pedi para eles 2 meses, até para mudar para Viena, para Sim, acabar o meu período mudança do na aviso moto. prévio. Então fiz o meu mês de aviso prévio, depois me mudei para Viena com calma, achei um lugar para mim, fiquei por um mês passeando por Viena, entendendo, comecei a estudar o alemão, que é a língua principal, e aí comecei a trabalhar no dia 2 de dezembro. Então agora tem 3 meses e meio, quase 4 meses. Legal, cara, E muito bom. agora, e agora tá acabando o tempo de experiência, né? Hum, Então, aí são 3 meses. são 4, na verdade, mas se eles quisessem cortar, eles tinham que ter falado antes. E já tive o meu one-on-one com o RH e tá tudo certo, vou continuar na empresa. Show de bola. Cara, e como é que tá sendo aí a experiência? Como é que é ser aí um product designer, né, aí em Viena, mas enfim, na sua empresa nova? Como é que é o processo de trabalho? A gente usa Scrum, somos times interdisciplinares. Eu trabalho em um time específico, sendo o único design. Trabalho mais focado em web e, ao mesmo tempo, temos o time de design e a gente faz reuniões semanais para mostrar o que a gente tem feito, quais são os próximos passos, se a gente tem algum blocker, se a gente precisa de ajuda. Todas as decisões, as decisões grandes, a gente faz um meeting com pelo menos 2 outros designers Tá? para mostrar todo o processo. A gente chama de concept review. A gente mostra toda a parte do conceito antes de entrar mesmo no design, todo mundo dá pitaco, fala, olha, acho que isso aqui é bom, isso aqui não é, e tudo mais. Aí você volta, melhora aquele design, mostra de novo e aí você pode aplicar. Então, Legal. todas as decisões precisam ter pelo menos outros 2 designers e um user researcher presentes para que eles falem, ok, isso aí é legal. Isso nas decisões grandes. Nas Sim. pequenas, você pode simplesmente chamar um designer aqui, outro designer ali, para mostrar rapidinho e falar o que você acha. Isso é interessante, isso aqui talvez pode mudar um pouquinho, que a gente chama de fórum. A gente trabalha com bases, a gente coloca muitas coisas nas paredes, cada time tem a sua base. Tá. Então, tem gente que trabalha com web, tem gente que trabalha com app, mas, no geral, o time de design tenta ser bem unido nos projetos. Assim. A gente Isso sabe é o que o legal. outro está fazendo, talvez não saiba tudo, mas pelo menos a gente tem uma noção do que cada um está trabalhando, exatamente com essas reuniões semanais. E, cara, eu sei que tem pouco tempo, mas como que é o processo da sua carreira na empresa, né? Enfim, se tem mentoria, ou como é que é para você evoluir dentro da empresa, esse tipo de coisa. A cada 2 semanas a gente tem one-on-one com o head Uhum. e no final quando deu 3 meses exatamente, a gente fez um one-on-one para ver a questão de carreira, o que eu gostaria de aprender, o que eu gostaria de me tornar dentro da empresa. A minha resposta foi basicamente, olha, no momento eu quero aprender o que tiver para aprender. Então eu estou muito aberto a esse tipo de coisa, porque eu sei que eu tenho muito para aprender com web e de app eu ainda sou muito, muito cru, então, porque eu sempre trabalhei com web, então eu estou disposto a aprender tudo isso e participar de diversos projetos, o que precisarem. O que eu quero é absorver como uma esponja, né? Que é a Legal. questão de aproveitar esse meu momento de júnior. Se quiser me jogar num projeto, ok, vou para lá, vou tentar aprender o que der para aprender, vou para outro projeto e assim por diante. Então,
o head, o meu chefe, ele me deu algumas tarefas de estudo envolvendo metodologias, envolvendo o nosso produto principal e tudo mais, e ele me cobra de 2 em 2 semanas para saber, faz um acompanhamento para entender o que eu estou estudando, como é que eu estou me desenvolvendo, etc. E pega feedback das outras pessoas também, com quem eu trabalho diariamente. Então, acredito que tem assim, um processo de carreira, mas eu não estou tão preocupado com isso agora, não. Estou realmente só absorvendo e aproveitando esse momento. Maravilha, cara. Muito bom. Parabéns mais uma vez aí por tudo. Curiosamente, esse processo aí é bem similar a como a gente faz na Pivotal Labs também. Muito similar. E, cara, pra gente fechar essa entrevista, porque também, enfim, acho que já tem uns 30 minutos que a gente tá falando, a gente nunca quer que fique tão longo. Claro. Essa pergunta, né, essa entrevista foi diferente, mas essa pergunta vai ser uma similar à que eu já fiz para quase todos os alunos. O que você daria de dica para quem quer entrar na área, só que eu vou incluir uma pequena diferença. O que você daria de dica para você, 3 anos atrás, quando decidiu estudar essa questão de UX, de Product? Eu sei que você já falou um monte de coisa, mas olhando para essa sua trajetória inteira, onde você está agora e tudo mais, o que você falaria aí para o Israel do passado? Faz isso ou não faz isso, ou sei lá. Enfim. Eu diria que ser um UX designer não é só estudar UX. Muito ser bom. um bom UX designer não é isso. Então, claro, estude UX, estude as metodologias, estude essas coisas todas, mas deixe um tempo, para ter mais experiências nessa vida, porque isso faz você um profissional mais rico, no geral. Estude também, deixa um pedacinho para estudar gestão de tempo e gestão do estresse. Porque essa área é muito nova, essa área é muito doida, toda hora aparece coisa nova. Se a gente não fizer essa gestão do tempo e do estresse, a gente tem breakdowns o tempo todo, a gente explode, porque toda hora tem uma coisa nova saindo, um estudo novo, uma nova plataforma para estudar. Calma, você vai chegar lá, você tem a vida toda, não precisa correr. Maravilha, cara, concordo absurdamente, até complementando, né, dependendo da idade da pessoa, sempre rola aquela, mas eu já tenho X anos e não sei o quê. Tem, inclusive, aqui no YouTube, várias entrevistas de alunos com idades diversas, desde 20 e pouco, até o Rael que tem 30, tem gente com 30 e pouco, tem gente com 40 a mais, então, enfim, realmente é só querer, só ter paciência, só estudar, vai dar certo. Sim. Parabéns mais uma vez por tudo, Israel. Segue firme nos estudos, né? Tem, como você falou, um monte de coisa para estudar por aí. Aproveita Viena, é um lugar belíssimo. Eu fui rápido, infelizmente choveu pra caramba. Os 3 dias que eu tava aí, eu tenho que voltar, mas, enfim, um pouco que eu vi também me agradou muito a cidade, então aproveite. Tá bom? Pode deixar. Pessoal, obrigado a todos aí que acompanharam aqui essa entrevista. Se for a primeira entrevista que você está assistindo, lembrando, tem várias aqui, desculpa, eu nunca lembro o número, mas são mais de 30, tem várias aqui no nosso canal. Lembra de assinar o canal, dá like aí, né? É sempre importante para a gente levar essas entrevistas para mais pessoas. Então, enfim, o algoritmo do YouTube pede isso, tá? Recebeu uma mensagem lá, avisa o pessoal para dar like. Fazer o quê? Obrigado de novo, Israel. Obrigado a todo mundo. A gente se vê aí nas próximas entrevistas, nos próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.